Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos refletir um pouco. Ontem eu peguei uma corrida de uma jovem, fui levar ela para o trabalho e conversando com ela, vi que ela trabalhava no supermercado, num grande supermercado. Mas supermercados que tinham ali próximo da região que ela mora, e ela estava indo para um lugar longe, para um trabalho mais longe. E foi quando eu falei com ela, falei que por que você não pede transferência para esse supermercado mais próximo da sua casa, que fica muito melhor, você fica pertinho de casa, você está trabalhando tão longe. E aí ela falou comigo assim, rapaz, você sabe que eu já pensei nisso? Só que a loja que eu trabalho, ela é tão tranquila, ela é uma tranquilidade, às vezes não tem serviço, é pouco serviço, não é muito serviço. Então assim, lá é muito tranquilo, eu gosto de ir lá porque lá é tranquilo. E eu tenho medo de vir para mais perto de casa, para esses aqui perto de casa aqui, e ter muito serviço, tem muita coisa para repor, muito serviço e tal. E aí eu com tanto tempo de experiência de supermercado, que eu já trabalhei muito tempo no mercado, eu falei com ela, falei, olha, mas onde você estiver, procure crescer, porque eu entrei como auxiliar de frios, eu virei açougueiro, eu fui promotor, eu virei sushi man, tudo dentro do supermercado. Eu tenho muita gratidão pelo supermercado. Foi minha primeira porta que abriu para mim. E aí falei com ela, mas aquilo me chamou a atenção, aquilo que ela tinha me falado me chamou a atenção. Porque muitas vezes a gente procura comodidade, a gente quer tranquilidade demais, entende? Só que, deixa eu te falar uma coisa aqui, os discípulos estavam no barco com Jesus e Jesus estava dormindo. Os discípulos viu o mar se acalmar, viu os ventos se acalmar e o mar se acalmar no meio da tempestade. Porque no meio da tempestade eles estavam com tanto medo, naquele desespero em que o barco iria afundar, que acordaram Jesus. E Jesus disse, homens de pouca fé, acalma-te mar, acalma-te vento. Então ali eles viram um milagre, mas porque eles estavam na tempestade com medo. Os discípulos novamente estavam no barco. Só que dessa vez Jesus não estava no barco. E aí no meio daquela tempestade, um medo danado, um medo entre eles. E aí eles viram algo no mar, caminhando sobre o mar. E aí Pedro viu que era Jesus e disse, se é tu que está aí, então me chama para caminhar. E Pedro caminhou sobre as águas. Ou seja, Pedro vivenciou o milagre, porque estava no meio de uma tempestade. Aqueles discípulos viram Pedro caminhar sobre as águas, Jesus caminhar sobre as águas, porque estavam no meio de uma tempestade. Você já parou para reparar? Você já parou para pensar, desculpe, que toda mudança na sua vida foi em meio à tempestade? Lembra o emprego que você está hoje, que quando você estava procurando, você estava num desespero, sem emprego, passando apertado, no meio daquela tempestade, essa porta se abriu? Lembra as coisas que você já passou, que foi depois de uma tempestade, que as coisas começaram a mudar na sua vida? É sempre no meio de tempestade que a vida da gente muda. Então, se você quer um milagre, se você quer viver algo novo, você vai ter que enfrentar a tempestade. Você vai ter que estar na tempestade. Entende? Então, se você está num trabalho, você quer um cargo melhor, se dedique mais, trabalhe mais. Lembre-se sempre, essa jovem, ela não queria ter mais responsabilidades, ela não queria ter mais trabalho. Então, se você tem mais trabalho, se você tem mais responsabilidades, lugares maiores estarão disponíveis para você. Milagres maiores estarão disponíveis para você. Tudo que vai exigir de você mais esforço, mais dedicação e mais fé vai te levar para um nível maior. Entende? Deixa eu falar com você uma coisa, se você quer realmente viver um milagre, se você quer viver algo diferente na sua vida, se você está cansado dessa vida monótona ou essas dificuldades, fala, Senhor, se o Senhor estiver comigo, me coloque em meio à tempestade. Me coloque porque eu quero viver um milagre. Eu quero que o milagre aconteça na minha casa. Eu quero que o milagre aconteça na minha família. Eu quero que o milagre aconteça na minha vida financeira, Senhor. Me prospere financeiramente. Se você quiser isso, peça para Deus. Senhor, se tiver que me colocar em meio à tempestade, me coloque em meio à tempestade. E aí, eu tenho duas notícias para você. A primeira, que no meio da tempestade, você... no seu barco, você vai falar, Deide, mas meu barco é tão frágil, será que vai aguentar a tempestade? Será que eu vou aguentar essa tempestade? Vai, porque se Jesus estiver no barco com você, pode ser tempestade o que for,
o seu barco vai aguentar. E vai ter momentos de desespero. Vai ter aqueles dias em que você não vai entender nada, que você vai estar um desespero danado. E essa é a hora em que você vai acordar Jesus, que vai estar deitadinho, tranquilinho. Você vai acordar ele e ele vai acalmar a tempestade no seu coração. Mas se você falar comigo, David, eu tô nessa tempestade, eu não consigo ver Jesus nela. Ah, então, posso te falar? Aí, se ele não está no barco, ele irá vir você caminhando sobre as águas. E ele vai te chamar. Ele vai te chamar para que você caminhe com ele sobre as águas, assim como Pedro. E você não vai só ver o milagre, como você vai viver o milagre. Em nome de Jesus. Amém? Lembre-se sempre, Jesus, ele só faz milagre onde a gente perde o controle. A gente tá sempre querendo ter controle das coisas, sempre querendo dar o nosso jeitinho, e Jesus, ele espera exatamente o momento em que você não tá dando conta, o momento em que você não aguenta mais, o momento em que você entrega nas mãos dele, porque você fala, Senhor, eu não posso mais, daqui para lá eu não consigo. E aí é a hora em que ele se levanta e manda os ventos se acalmar, manda a tempestade se acalmar. Ou se ele não estiver no barco, ele vai vir sobre as águas e vai te chamar para você viver o milagre. Tá bom? Em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos.